Quando essa questão do Sol elétrico, tá? Dentro aqui da atmosfera da Terra, sem holografia magnética, ele vai trazer todos os problemas a qual eu falei. Nada existiria aqui, tudo seria eletrocutado. Então, nada chega perto do Sol, o Sol real mesmo, o Sol físico, pois o mesmo, ele tem até um campo que ele expulsa tudo. Quando os planetas eles têm as suas órbitas, parte disso porque é fomentado pelo próprio Sol, e quando eles começam a se aproximar do Sol, o Sol expulsa eles de novo. Por isso que tem dentro do modelo heliocêntrico aquela órbita, né, onde que aquele corpo ali, aquele planeta, tem uma parte que ele fica mais distante do Sol, e depois uma parte da elíptica, da rota que ele faz, que ele fica mais próximo do Sol. E por que isso? Porque quando ele vai chegando mais perto do Sol, o Sol expulsa eles, e eles vão fazer aquele ciclo e vai se afastar. No momento que eles estão mais afastados do Sol, aí tem a própria interação do firmamento que vai fazer eles reaproximarem. É como se fossem bolinhas ali de pebolim, que ficam ou se aproximando ou se distanciando do Sol. Quando se distancia, o firmamento vem, faz eles reaproximarem e assim fazer esse ciclo, tá? E isso é uma questão geométrica também que Vênus ele provoca, ele faz isso. No ciclo de 8 anos vai formar aquela estrela de 5 pontas, ok? Ia comentar algo só para o pessoal não ter o temor disso, que quando a gente fala, por exemplo, um sistema solar, né? Você comentou aí dos planetas, esses corpos celestes, essas estrelas errantes principais que ficam ao redor realmente dele, não está equivocado, tá, pessoal? Isso em si existe. A diferença do que o sistema científico de hoje, né, coloca para nós, mas é o erro do tamanho, das dimensões, né, onde eles dizem que nós estamos incluídos nisso e que nós estaríamos girando ao redor do Sol. Só que na verdade nós somos esse plano, mas o Sol, conforme ele tem seu ciclo, né, o Sol o real, né, realmente os outros corpos eles ficam ao redor dele e eles têm seu distanciamento, suas órbitas, suas elípticas, e de repente eles se aproximam mais. Por isso que existem fases também dos próprios planetas, que algumas pessoas falam, tem fase de Vênus, tem fase desses tipos de corpos, a gente vê isso, significa que sim, existe, isso aí não é nenhum problema. E isso é completamente aplicável dentro do modelo Terra plana, né, digamos assim, desse tipo de modelo menor, com o Sol sobre nós, esses corpos celestes ali, tendo suas fases, suas aproximações e distanciamentos ao longo desses períodos de anos, inclusive, né? Isso aí não é nenhum problema. A diferença é o tamanho, porque o nosso mundo que é grande e esse Sol, junto com esses planetas, como se fosse um enxame de abelhas ali andando, né, digamos assim, para que vocês compreendam, ele tem seu procedimento ali tranquilo, como Deus colocou ali, né, seu funcionamento normal. Então não há nenhum problema a gente falar sistema solar nesse sentido, né? Não aquele sistema solar que a gente estaria também incluído dentro disso, com os supostos 14 ou mais de 14 movimentos da Terra, e etc e tal, né? Ótima observação, Samuel. Então vem a pergunta, o Sol ele é físico ou holográfico? Ambos. Porque não tem como você ter uma projeção, uma holografia sem um Sol físico. E apenas um Sol físico não responde às muitas questões a que eu coloquei, entre outras, tá? Então como que funciona? Júlia, apresenta pra gente então um modelo. Primeiro, pessoal, o Sol ele é elétrico. Segundo, ele é a fonte da projeção, aquele Sol, naquela imagem que eu mostrei para vocês lá em cima, tá? Então a Terra ela produz energia elétrica, coisa que no modelo heliocêntrico eles não vão colocar isso para você. E essa energia elétrica ela vai para o Sol. Existe uma ligação Sol-Terra e Terra-Sol. É uma dinâmica, depois a gente pode trazer isso para vocês, tá? Quando chega no Sol, o que ele faz? Ele vai dobrar bilhões de vezes como se fosse uma bobina de Tesla. Ou seja, o Sol ele vai receber essa eletricidade da Terra e ele vai multiplicar isso. Então, o Sol físico ele vai funcionar semelhantemente a um magnetron num forno de micro-ondas. Porque ele vai irradiar de cima para baixo a sua força. Então, o Sol aparente, que é aquele que nós vemos, é apenas a luz projetada no espelho eletromagnético. Quando você olha para o céu e você vê o Sol, você não está vendo o Sol físico, você está vendo o Sol projetado. Porque aquilo que eu falei, o Sol aparente, aquilo que você vê, ele não vai irradiar calor, mas apenas luz. A prova é que quanto mais se sobe no céu, mais frio fica. Era para ser o contrário, sim ou não? Se o Sol ali que você vê, ele está emitindo calor, quanto mais você se aproxima dele subindo, era para ser mais quente. Não é isso que acontece. Justamente ao contrário. Essa questão da temperatura eu já falei.
ela, na medida que você vai subindo, ela vai esfriando, 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 fica muito, muito frio, tá? De repente chega num ponto que ela vai se neutralizando, ela para de cair a temperatura absurdamente fria, está na casa aí de centenas de graus negativos, aí ela para, de repente ela começa a subir, e aí começa a subir a temperatura muito mais rápido do que aquilo que estava caindo. Ou seja, você avançou muito no céu e vai caindo. De repente, num curto espaço de tempo, chega uma hora que para de cair, e aí num curto espaço, você subindo, começa a chegar a temperaturas aí de milhares de graus. Que aí quando você está se aproximando do cinturão de Van Allen, o cinturão de prótons, tá? Então o que acontece? O Sol aparente, ele não vai radiar o calor, apenas a luz. E o Sol, ele é elétrico. O calor vem de onde então, Júlio? Vem da fonte principal do Sol físico, do Sol real, o Sol que está acima, o Sol que você não vê. Então, para se ter algo projetado, vai ter o quê? A existência de um objeto físico. Não é apenas um holograma, tá, pessoal? Alguma imagem criada do nada. Não, é algo espelho. Ou seja, o Sol que você vê, ele vai ter, eu volto a dizer, as mesmas características do Sol físico. Não é uma imagem criada do zero, igual um holograma. É uma imagem espelhada, projetada. Porque a luz ela vai emanar lá na malha, na trilha, na teia eletromagnética, que vem de cima para baixo e que vem do Sol físico, que está acima dessa projeção. Então, logo nós temos a falsa sensação de que estamos vendo e sentindo o calor do Sol físico. Mas, na verdade, nós apenas vemos a luz frequencial e o calor eletromagnético. Porque o calor ele vem de cima da projeção. A projeção mesmo é só luz e movimentação. O calor vem de cima dessa projeção. Então, o Sol aparente ele está projetado e refratado. É necessário, então, um corpo sólido para gerar eletricidade e as frequências. Então, ou seja, a holografia magnética ela jamais exclui o Sol físico. Muito pelo contrário, é extremamente necessário ter um Sol físico para gerar a eletricidade, para gerar as frequências. E aí sim, entenda uma coisa, a holografia magnética, ela vem de uma questão, como eu falei, do eletromagnetismo. Ou seja, tem que ter frequência, tem que ter campo elétrico, tem que ter campo magnético para você ter holografia. E quem que vai gerar isso? O próprio Sol físico. Então, as próprias frequências, elas são a consequência da eletricidade. Por exemplo, o plasma, né, que são gases ionizados por alguma corrente elétrica. O plasma ele vai gerar frequências, luz, calor. Os astros, né, são gases ionizados presos por campos magnéticos, sabiam disso? Eles têm também a sua fisicalidade, eles são projetados aqui, estou falando aqui dos planetas. Então você tem uma questão que os corpos sólidos, sem luz, eles não possuem gases ou produzem eletricidade, mas são induzidos eletricamente, ou seja, o próprio Sol vai fornecer eletricidade para os planetas. Então, os planetas em si não vão produzir esse plasma ou luz solar por si mesmo, mas eles dependem dessa questão do Sol. Então, a fonte do Sol está fora, inclusive fora do firmamento, tá, pessoal? A fonte que vai alimentar o Sol físico está dentro do firmamento, mas a fonte que alimenta, que vai trazer para o Sol, embora ele tenha essa ligação com a Terra, mas ele tem uma fonte que vem de fora. Isso aqui é muito importante também vocês entenderem, tá? Então, o efeito ferradura, o próprio J. Martins que trouxe isso, também é uma projeção eletromagnética, que se irradia pela cúpula, ou seja, pelo firmamento. A ferradura, ela é um efeito da transmissão de ondas. A refração, ela vai causar efeito apenas na imagem projetada. Porque a cúpula, o firmamento da Terra, ele vai filtrar tudo, ele vai nos proteger do poder elétrico do Sol real, tá? E a holografia ela vai permitir colocar o Sol dentro do quê? Da atmosfera, sem que o mesmo Sol espalhe o seu poder elétrico por toda a Terra e incinere tudo. Então o Sol holográfico ele não produz ondas, apenas ele vai projetar a luz. As ondas e a radiação vêm de cima, vem do Sol real. Eu sempre gosto de dar o exemplo do micro-ondas. Como é que você vai saber isso? Quando você pega, pessoal, um alimento, você vai aquecer ele no micro-ondas, repare que as partes internas ali do micro-ondas, elas tendem a não sofrer aquecimento, a não ser que dá um aquecimento efeito rebote, ou seja, o alimento ele esquentou
e ele acabou ali esquentando a parte interna, tipo o prato do micro-ondas. Mas o que acontece? O magnetron ele vai emitir frequências eletromagnéticas que vão aquecer ali, agitar as moléculas do ar. Através desse atrito vai provocar calor. Através das moléculas do alimento, tá? O ar ali dentro ali do micro-ondas, ele não fica aquecido, a não ser que o alimento, ele primeiro, quem sofre o primeiro aquecimento é o alimento, principalmente se ele tiver o quê? Moléculas de água. E aí sim, vai aquecer. Mas o magnetron do micro-ondas, ele vai projetar frequências que em contato com o alimento vai acontecer com ele o quê? O calor. Mas, note, são as frequências que vêm. É igual quando a gente sente na nossa pele. A gente sente ali o calor, a temperatura. Se você tiver a pele mais clara, você vai sofrer ali uma maior incidência de radiação, no que tange que você vai ficar o quê? Queimado ali pelo sol. Mas por quê? É o sol físico que emana essas frequências em contato com os gases da atmosfera. Que você vai sentir isso através do quê? De calor. Então, a cúpula que nós vemos por espelho, nessa cúpula eletromagnética, ela vai funcionar como uma tela de plasma. Inclusive, pessoal, o céu que a gente vê, ele é um exato modelo, tá? Que foi baseado na nossa TV de plasma. Pegaram exatamente conceitos cosmológicos de como funciona o céu e aí criaram a TV de plasma. Tudo nesse mundo ele é elétrico. E a questão eletrônica. Vocês já pesquisaram e procuraram saber como que funciona uma TV de plasma? Entra no site, depois você dá um Google aí, é exatamente como funciona o céu. Porque são os íons que formam as cores ali na sua TV. E a interação desse sistema são ondas eletromagnéticas e frequências. Onde você tem ali ressonâncias, que são efeitos do quê? Da força elétrica. Como uma faísca de um circuito que provoca fogo. Então, o magnetron do micro-ondas funciona igualzinho o Sol. Ele vai transformar a energia elétrica em ondas e radiação. É uma cópia perfeita de tudo aquilo que já existe no universo. Nada se cria, tudo se copia. Então, para se ter um holograma, nós necessitamos de um sistema fechado. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um vídeo para vocês. Então, a Terra com uma tela, né, com uma cúpula para nós. Esse sistema fechado do firmamento. A própria holografia magnética, ela vai mostrar que ela precisa de um ambiente fechado, ou seja, no firmamento. Não é um sistema aberto que você pega um foguete e vai, né, para fora da Terra. Tem um firmamento. Então a atmosfera ela vai funcionar como esse filtro, como uma tela de plasma, tá? E o magnetismo só existe porque existe eletricidade. E essa vai governar o quê? Tudo. Então a TV de plasma, ela vai apresentar isso, porque imagine agora, faça um exercício mental. O céu como essa tela de TV de plasma. E aí você vai ter partículas carregadas de eletricidade, você vai ter ali gases, os íons, e isso vai formar o que? Os pixels na sua tela. Agora imagine que o Sol ele seja esse gigantesco liga e desliga, interruptor elétrico. Então o Sol ele nasce no horizonte, ele surge ali no céu, esse campo elétrico do Sol vai entrar automaticamente em ação com a atmosfera. Ele vai ligando toda a dinâmica elétrica do céu. Ele vai acendendo ali, iluminando os gases. E a sua presença vai romper pelo horizonte, vai disparar eletricidade contra inúmeras partículas e gases existentes na atmosfera da Terra. Então, dessa forma, nós poderíamos imaginar o céu como uma imensa tela de plasma, azul, por causa da ionização do gás nitrogênio, onde todas as imagens automaticamente serão projetadas pelo campo eletromagnético da Terra. As imagens que formam na sua TV, pessoal, principalmente se sua TV for de plasma, vêm de algo de campo eletromagnético. Vem do eletromagnetismo. Assim se formam as imagens. Assim também nós vemos o céu e os fenômenos no céu. Então, se você tanto não faça isso, tá? Senão você estraga o seu aparelho. Mas tem vídeos aí no YouTube mostrando isso. Se você pegar um ímã e passar numa tela de TV de plasma, sabe o que vai acontecer? Uma perturbação magnética. Enquanto o pessoal for falando aqui, eu vou baixar um vídeo aqui para vocês verem isso aqui. Porque o ímã ele vai sugar, ou seja, ele vai arrastar o plasma para o canto da tela da TV, onde está o ímã. E isso, inclusive, ocorre na Lua, sabiam? A Lua vai ter essa homogeneização de gases. Então, quando o Sol ele vai se afastando ali do horizonte, o céu ele vai mudando de cor.
porque a voltagem diminui. E os gases que necessitam de menos voltagem, eles vão se fazer ionizados. E os gases que precisam de mais voltagem, eles vão o quê? Diminuindo a sua intensidade de luz, de brilho, de ionização. Então, por exemplo, se você pegar o gás nobre, o neon, se você pegar o nitrogênio, a mistura deles vão fazer a cor laranja, muito comum no nascer, principalmente no pôr do sol. Então, o sol ele não emite luz. Eu vou repetir que isso aqui é um ponto muito chave. O sol ele não emite luz. O que o sol emite então, Júlio? Forças eletromagnéticas. Da onde que vem a luz, então? A luz ela é produzida com essa força eletromagnética, essas radiações do Sol, em contato com os gases da atmosfera. Disso vai vir a luz. Então, o Sol ele tem esse gigantesco, esse grandioso campo elétrico, né? Que vai carregar o quê? As partículas elétricas existentes na atmosfera da Terra.